Graça e paz, povo abençoado do Senhor, igreja abençoada de Deus. Mais um dia estou aqui para falar a palavra da verdade, essa palavra que cura, que salva e que liberta. Quando a gente crê na palavra verdadeira, na palavra que vem do alto, na palavra que é de Jesus Cristo, que é de Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor. Ele que mandou Jesus Cristo para nos salvar. E a palavra é muito clara quando diz: todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. E a palavra hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 46. Presta atenção, igreja, o que é que a palavra nos diz. E a palavra diz assim, no verso 46. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o carnal. Depois vem o espiritual. O que é que a palavra está nos ensinando? O que é que a palavra está dizendo? Que o que vem primeiro é o homem natural. O que vem primeiro é o homem carnal. O que vem primeiro é aquele que vem de Adão. Todos nascemos neste corpo contaminado pelo pecado. Nascemos com este corpo contaminado pela condenação da morte. Então, nós todos viemos do carnal, do terreno, Adão, contaminado pelo pecado. Mas aí a palavra diz: depois vem o espiritual. Depois, quando vem o espiritual? Quando a gente ouça o evangelho. Quando a gente crê na palavra verdadeira. Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único Salvador. Aí sim vem o espiritual. Porque antes disso, todos nós nascemos carnais, o homem natural. Todos nós nascemos com a natureza adâmica, com esta natureza pecaminosa. Seja quem for, não importa quem seja. Todos nascemos com esta natureza carnal, esta natureza pecaminosa, essa natureza adâmica. A palavra diz: o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, o homem natural. Este homem natural que todos nós podemos vê-lo, o homem natural, o homem carnal. Nós podemos ver, nós podemos pegar, tocar neste homem natural. Agora, o homem espiritual nós não podemos ver. Mas todos nós que temos este homem espiritual, é o homem interior, nós podemos sentir. E por que nós podemos sentir? Porque existe transformação. Quem recebe este homem espiritual. E como é que nós podemos receber este homem espiritual? Através da palavra, ouvindo a sua palavra e crendo na palavra do Senhor. Aí sim vem o homem espiritual. O homem interior, este homem que ora a Deus, que ama a Deus, que quer fazer a vontade de Deus. Existe transformação por causa deste homem espiritual, este homem que veio do alto, o Espírito Santo do Senhor, para morar e habitar em nossos corações. E aí sim, a transformação. Por isso, o povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, só existe transformação, só existe capacidade para adorar a Deus, para querer viver uma nova vida, se for através do Espírito Santo. Se não for, não existe mudança, não existe vontade de mudar, não existe desejo de adorar a Deus, não existe vontade de fazer a vontade de Deus. Porque quem faz é o homem espiritual. O homem natural, o homem adâmico, o homem pecador, que é este que a gente estamos vendo, ele não tem vontade de fazer a vontade de Deus, porque ele é contra a Deus. A nossa carne, o nosso corpo natural, os nossos desejos são todos contra a Deus e não quer fazer a vontade de Deus. Tudo que nós fazemos em oração, amando o nosso próximo, perdoando o nosso próximo, fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor, é o homem espiritual. Nós temos duas naturezas.
O adâmico, que é o terreno, que é o natural, e o espiritual. Jesus Cristo, morando e habitando em nós. E a palavra diz, o que vem primeiro não é o espiritual, assim e sim o natural. Mas depois vem o espiritual. Depois que eu ouço a palavra, que eu creio na palavra. Quer ter o homem espiritual, quer viver todos os dias negando a si mesmo, quando o próprio Jesus Cristo diz, negue-se a si mesmo e venha até a mim. É para se negar. Negar o quê? O homem natural, o homem adâmico, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas cobiças, as nossas mentiras. Tudo é para ser negado. Porque em nós habita e mora o homem espiritual, que é Jesus Cristo morando e habitando no seu povo, nos seus filhos, naqueles que são chamados por Deus. E o verso 47 diz assim, igreja: o primeiro homem, formado do pó da terra, ele é terreno. Nós trazemos também essa natureza adâmica, pecadora, condenada à morte. E ele diz assim, o segundo homem é do céu. E quando a gente recebe o homem celestial, a gente recebemos o do céu, o Espírito Santo de Deus, que veio para transformar, para nos ensinar a sua palavra e para que a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade, como diz a sua grandiosa e maravilhosa palavra. Porque o homem adâmico, o homem natural, esta carne pecadora, ela não quer adorar a Deus, mas sim o homem celestial, o homem espiritual, aquele que vem do céu. E ele mora e habita em cada um de nós. Este sim adora a Deus. Este sim ama a Deus. Este sim quer fazer a vontade do Pai. Por isto, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, a palavra nos garante que só existe uma forma para que a gente possa receber este homem espiritual, este homem que veio dos céus e veio fazer morada em nós e nos transformar em uma nova criatura. Este homem é o Espírito Santo do Senhor. Mas a palavra confirma que nós só podemos recebê-lo quando a gente crê no Evangelho. É fato. Não existe outra forma de se receber este homem celestial, de receber o Espírito Santo do Senhor, se não for através da palavra e crendo na palavra. É desse jeito que nós recebemos este homem celestial, que nós recebemos Jesus Cristo em nossa vida, que nós recebemos o Espírito Santo em nós para que haja transformação. Porque é impossível um homem natural, o homem adâmico, querer transformação. Mas sim, o homem espiritual, ele nos transforma dia após dia, como Jesus Cristo falou. Dia após dia existe transformação através do Espírito Santo do Senhor. Porque nós, seres humanos, não temos nenhuma capacidade de ser transformado. É o Espírito Santo que transforma através da sua imensa e grandiosa palavra. E o verso 48 diz assim: como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Nós temos duas naturezas, o homem terreno e o homem celestial. Por isso que tantas e tantas vezes existe um conflito no coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos comportar. Porque nós temos dois homens. O homem natural, esse visível, essa pessoa visível,
que a gente podemos ver, que a gente podemos tocar. Esse não ama a Deus, esse não quer Deus, esse não adora a Deus. Esse quer viver praticando e fazendo as coisas mundanas, as coisas da carne, os desejos humanos. Mas existe algo maior dentro de cada um de nós, o homem celestial, esse que veio do alto, fazer morada em nossos corações, e ele transforma. É ele que nos capacita a viver uma nova vida. É ele que nos dá forças para que a gente possa continuar até o último dia da nossa vida adorando o nosso Deus. Haja o que houver, mas aquele que tem o homem espiritual, aquele que tem o Espírito Santo guiando, protegendo, levando e fazendo com que haja transformação, esse não desanima, esse não desiste, esse não se volta para trás, esse não quer mais viver a vida que vivia antes, mas sim, ama a Deus e adora a Deus. Quem? O homem espiritual. E aqui, igreja, é muito claro quando a palavra diz que existe o homem terreno, o homem natural, e também existe o homem espiritual. E é este homem espiritual que quer viver todos os dias na presença do Senhor. E a palavra no verso 50 diz assim, igreja, presta atenção. O apóstolo Paulo revelando para aquela igreja algo maravilhoso. E esta revelação hoje é para cada um de nós. Verso 50 diz assim: e com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha isso que nós estamos vendo. Esta pessoa natural, este homem natural, ele não herda, ele não vai para o céu. Isto aqui que nós estamos vendo, carnal, isso que a gente acha bonito, que a gente acha lindo, acha maravilhoso, que cuida tanto, ele não herda o reino de Deus, porque ele vai voltar para o pó. E por que ele volta para o pó, irmã? Porque ele veio do pó, é Adão, é adâmico, é pecaminoso, ele vai voltar para o pó. Como a palavra diz, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. É isso. Este corpo terreno, este corpo pecaminoso, este corpo adâmico, ele é totalmente corrompido e ele não herda o reino eterno. Ele não vai para o reino eterno. Por isso que é necessário a gente ter o homem espiritual. Aquele homem que veio do alto, Jesus Cristo. Ele diz, eu e o Pai voltaremos para fazer morada em vocês, em nós. Quando a gente ouça a palavra do Senhor e crê verdadeiramente na palavra falada sem mesclagem, sem contaminação, uma palavra pura e genuína, e quando a gente crê, nós recebemos o homem celestial. Ele veio do alto, Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, que nos conduz até o último dia da nossa vida. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor. Creia nessas palavras e você receberá o homem espiritual. E é este homem espiritual que não morre porque ele é perfeito. Ele vai voltar para o alto. Ele vai voltar para o seu lar. Ele veio de lá e é para lá que ele vai voltar. E este homem natural, este corpo contaminado pelo pecado, este corpo adâmico, ele volta para o pó. Mas algo grandioso, poderoso, que nós temos dentro de nós, o Espírito Santo do Senhor. Ele volta para o alto, ele volta para o Pai, para morar eternamente, porque ele não morre e vai viver eternamente. Esta é a promessa que Jesus Cristo veio para esta terra e nos garantiu que nós teremos essa dádiva, esta graça, esta maravilhosa graça na nossa vida, a vida eterna. Todo aquele que crê não perece, não morre, porque recebe o Espírito Santo do Senhor, porque recebe o homem celestial e volta
para o seu lar, para o reino eterno, para morar com o Pai para sempre. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse desta palavra. Creia que esta palavra é verdadeira. Amém.